Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas, muito bem-vindas ao Playlist. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo para você toda semana alguém muito especial, gente. Por quê? Porque eu te pergunto por quê? Porque meia boca não passa nem na porta. Você não suporta meia boca, eu não suporto meia boca, eu, você e eu, nós quatro. Então a gente tem esse acordo toda semana. Só que tem semanas assim que eu exagero, eu sei disso. Essa semana é uma delas. Você sabe por quê? Porque eu trouxe aqui um artista que a carreira dele é internacional também, tá bom? Taxativo, obstinado, tá achando que nós vamos ficar só aqui de BH? Nananina, não. Eu tenho aqui ninguém menos do que Clóvis Aguiar. E Olá, lindeza. Aninha, prazer te conhecer, prazer a todo mundo. Todo meu, como vamos? Vamos muito bem, viemos aqui para falar da nossa vida. Que né? delícia isso. E você sabe qual que é o lema aqui, né? O lema é que é conte-me tudo, não me esconda nada. O que eu me lembro, eu não vou esconder nada, às vezes a gente não lembra. Sabe que estava vendo essas fotos de criança, né? 4, 5 anos, realmente eu não lembro. Não sei se você lembra quando você tinha 5 anos, eu não lembro. Menino, eu tenho umas memórias muito loucas na minha vida. Eu tenho umas memórias de quando eu tava no voador. Assim, mas é memória mesmo. Eu sei o que vai acontecer, aonde que eu ia e tal. Mas E você aí, tinha quantos anos? não tinha nenhum. Eu comecei a andar mesmo. Eu tinha o quê? 9 meses, 10 meses? Isso eu não lembro, não. Ah, eu lembro do Jeep que eu ganhei. Eu tinha uns 4 anos. Olha Jeepinho. Pois é, aí eu tenho essas memórias assim esporádicas, sabe? De uma coisinha aqui, outra ali, Isso outra deve ali. estar guardado no nosso cérebro em algum lugar que a gente não tem acesso. Claro, gente. Né? Claro. Agora, tem partes da minha vida que eu não lembro demais. Você acha que minha adolescente, estudando teatro, bebendo quase todo dia, sabe? Eu não lembro disso, não. Pois é. Pois é, Aquilo ali justamente. ficou perdido completamente no teatro universitário. Aqui no Brasil, eu acho assim, a gente, quando eu era até uns 20, 25 anos, eu era um jacu de abóbora, porque não sabia nada da vida. Jacu de abóbora. Não tinha celular, não tinha informação nenhuma. Você tem uma ideia? Quando eu fui para a França, eu só caí na real, que tinha outra língua lá, a hora que eu cheguei no aeroporto Mentira. de Paris, que eu tinha que fazer a correspondência, eu nunca tinha voado na minha vida, porque isso para mim não tinha a menor importância. Você tá falando A sério? menor importância. Ainda fui com uma pessoa aqui de Santa Teresa, hein? Você tava com quantos anos? 29. Meu Deus do Era um céu, jacu. que alienação. Não, porque não tinha informação, não existia celular. Graças Isso. a Deus que não existia. Você já imaginou todo mundo gravando o que, é que a gente fazia na nossa adolescência? Quando eu morei. Ia ser prova demais contra a minha pessoa. Querida, quando eu morei lá há 8 anos, para te ligar para cá, era eu comprar um cartão caríssimo Ai, eu... que durava 1 minuto. Um minuto e meio. Era. Não raro, eu ligava aqui para casa, telefone fixo, né, naturalmente, e a empregada atendia lá. Pessoal, chama alguém. Não tem ninguém aqui em casa. Não falei, não é possível. Chama alguém. Meu pai, minha mãe. Isso comigo. Direto. Quando eu morava no Reino Unido, eu mudei para lá em 2001 e era a mesma coisa. Eu tinha que comprar um cartão que era caríssimo para poder falar no Brasil. Claro que o Brasil, os minutos eram bem menores do que você falar qualquer outro lugar do mundo. Aí tá, liga. Aí ó, minha mãe atende. Fala, Ana Cristina. Eu falei, ei, mãe, tudo bem? Fala logo, Ana Cristina. Eu tô vendo o jogo, o Galo tá jogando. Mãe, não, é porque... Não, Ana Cristina, depois eu converso. Beijo, tchau, pá. Nessa não passei, não. Você acredita nisso? Porque o Galo tava jogando. E eu ficava, meu Deus do céu. Comprei o cartão, gastei pronto, os meus minutos já foram assim. Minha mãe falando que não podia conversar Ô, comigo. gente, que é isso, hein? Na minha época, o pessoal descobriu o número, copiou o número. Sabe que você ficava naquelas cabines Era. que era de graça. Então, ficavam desse tamanho, eu acho que caía no corpo de bombeiros. Ah. Então você ficava assim, os caras assistiam o jogo. Você tá falando de jogo, eu tô lembrando disso. É. O cara ficava de Paris pra cá, o cara assistia o jogo lá, segundo tempo, aí tudo bem, conversar 2 horas, 3 horas, sem pagar. A única vez que eu consegui isso que eu tô te falando. Atendeu um empregado que eu não conhecia. Ih, falou que não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém em casa. Não é possível. Nós vamos ter que chegar nessa sua ida primeiro para Pois é, Paris. pois é, Mas vamos calma, começar. muita calma que a gente tem muita coisa para poder passar por ali, ó. Pois é. Porque aqui você sabe, né? Nós vamos falar da sua vida através da música. Poxa, perfeito. Isso. Aí você me mandou a playlist, eu não sei, mas o Iraê sabe. Aí o Iraê vai soltando pra gente e a gente vai conversando. Vamos fazer isso? Vamos. Então tá, vamos pôr pra primeira música. É sua? Temos arranjo de cordas. Também? Conte-me tudo, não me esconda nada. Sabe o que isso aí chama docelia?
Aham. É uma música que eu poderia ter homenageado minha esposa, que minha esposa chama Sônia Elias Higueira. E uma pianista que eu homenageei nessa música, a Eliane Elias, que mora lá nos Estados Unidos. Se chama Elias, né? Toca piano pra caramba, canta pra caramba. E eu gostei muito de ouvi-la. E quando eu compus esse tema, eu chamei de Doce Elias, uma homenagem para ela. Inclusive, esse foi do meu segundo CD, Fio Condutor. Nós fomos em Nova York, foi em 2011 aquele lançamento aqui. Mas você já estava com a sua esposa. Já há muito tempo. Eu fui com ela em 2012 para Nova York e coloquei um CD desse Fio Condutor no correio da produtora da Eliane Elias. Não sei se ela achou. Ah. Mas um dia eu tenho um guardado para ela. Mas... Porque eu gravei uma música dela nesse CD, a única que não era minha, Aham. chama Barefoot. E gravei essa música que eu fiz para ela. Tá, mas aqui é a perguntinha que não quer calar. Você escreveu essa música antes, você compôs ela antes de conhecer a sua esposa Não, ou gente, depois? eu já conhecia. Já tinha 10 anos que eu estava com Gente, mas Soninha. que cara de pau que é essa? Você compõe com a música, Mas eu fiz com o uma pra nome ela. dela e fala, essa aqui é com o seu nome, mas não é para você? Porque tem uma música para ela, né? Quantos dias que você dormiu na casinha de cachorro? Não, nenhum, porque eu fiz uma valsa do coração para ela, pra Soninha. Mentira, você tá falando sério? Você teve essa cara de pau? Essas músicas todas eu compus lá quando eu dava aula no SESI Minas. Aham. Eu dei aula há 15 anos lá. E eu começava a compor. Todo dia, quando o aluno faltava, eu ficava 1 hora em frente do piano, à toa, né? Comecei a inspirar. Eu fui compondo as músicas. Inclusive, a faixa título, que chama Fio Condutor, eu acabei de compor e liguei pro Toninho Horta aqui. Falei, Toninho, queria que você participasse do meu CD e tal. Falei, ele topou. Falei, ótimo, vamos fazer a gravação lá para abril. Eu te falo. Aham. Isso era dezembro. Janeiro, eu fui com a Soninha lá para Argentina. Ficamos 25 dias passeando. Fomos de carro. Aham. Que delícia! Menina, andei 7 Nossa, mil que quilômetros. viagem maravilhosa! Eu chamo Clóvis Aguiar porque eu adoro dirigir, não canso não. Eu sempre falo com ela que o que eu faço bem é dirigir. O piano eu tento tocar. Mas eu dirigir, eu confio. Entendeu? Isso aí não tem modéstia, não. Entendeu? Aí, menina, eu fiquei 25 dias sem tocar piano. Foi lá, justamente, um pouquinho assim, uma semana depois que eu compus a música. Quando eu cheguei aqui em casa, eu não se lembrava da música de jeito nenhum. Gente, eu já chamei o Toninho. Não lembrei. Aí eu fui para dar aula no SESI, no piano que eu compus. A hora que eu sentei, puf, ela veio. Ela veio? Ela veio o disco inteiro, porque eu compus todo lá. Os arranjos do Projeto Brasil também eu fiz lá no SESI Minas. Que é um momento, a música, sabe, Aninha? É uma coisa tão sozinha, você e Deus. Mas sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade? Porque as pessoas. Isso é que eu gosto. Eu queria muito entender isso. Porque o piano, as pessoas que tocam piano, eu não sei, elas têm uma coisa de compor muito mais do que as outras. É porque você tem todos os instrumentos. Você tem o baixo, você tem a harmonia, você tem a melodia ao mesmo tempo. Isso na sua cabeça, na nossa, não. Mas tem, porque a região das notas. Por exemplo, você vai a tessitura do violão, né? A nota mais grave, a nota mais aguda. Lá no piano, além da grave do violão, ainda tem mais notas, além da aguda, ainda tem mais notas. Então você tem todos os instrumentos de orquestra, estão ali. As oitavas todas. Porque eu percebo isso, eu pego as pessoas que tocam lá, por exemplo, tocam um piano e tocam um violão. Na hora de compor, elas vão pro piano. Harmonicamente, você separa o acorde com a melodia. Aham. O violão fica mais difícil. Aham. Porque o violão, você toca as notas aqui e aperta de cá, né? Vamos começar a falar aqui de como você começou a tocar o piano? Pois é. O meu tio, que é uma caçula do meu pai, Aham. chamava-se Luiz Aguiar. Eu falo chamava-se porque ele faleceu tem uns 3 anos, 4 anos. Aham. E o Luiz foi maestro, né, de coral e tal. Ele não era um pianista, mas tocava muito bem. E ele influenciou meu pai, ele era o caçula. Ele achou um piano para comprar lá para casa dos meus pais, um Meister, aqui na Mesbla. Aham. Levamos o piano de armário, né, lá para Betim. E minha mãe ensinou as primeiras notas para todos os filhos, né? Um piano de armário? É o piano vertical, o piano normal, né? Aham. Vertical da não. Aham, Né? sei. Aí ficou na sala lá em casa e de vez em quando, domingo, o Luiz ia lá. E o dia que ele chegava era uma festa, né? Porque ele tocava músicas clássicas, tocava por Elise, ele tocava É a minha marcha turca. favorita. Ele tocava, eu ficava encantado. Eu tinha 5 anos, 6 anos. Eu ficava encantado. Nem piscava. Aí quando ele ia embora para casa dele, aqui em Belo Horizonte, eu de madrugada acordava no meio da noite, ia lá pro piano, tentava achar
As notas todas. Gente, que maravilha. Tudo mais, né? Claro. Mas aí minha mãe ficava, nossa mãe, que é isso? Aí quando ele voltava, minha mãe botava no banquinho do piano e falava, Clóvis, mostra aí o que você fez aí. Aquele dia eu mostrava e ele falava, é musical. Mas aí eu fui tocando baile, comecei a achar fácil a música. O que significa isso? Não, mas aí a sua mãe te colocou em alguma aula, pediu pro seu tio te dar aula, alguma coisa? Nunca. Foi dali. Gente, mas como tu vendo um talento desse em casa, como que não incentivou? Pois é, incentivou. Tanto incentivou que eu toquei em conjunto de baile, comecei a tocar pra cá, tocar pra lá. Mas festa. como é que você fez? Foi tudo assim de ouvido? Sozinho. Foi tudo autodidata? Sozinho. Na cara de pau, de chegar pra pessoa e falar assim, eu toco piano. Não, não tocava nada. Não. Sabe onde é que acho que eu fui aprender a tocar melhor piano? Quando eu fui pra Europa. Eu acho. Porque aqui eu tocava em conjunto de baile e tal, eu não era. Mas como é que foi a entrada no conjunto de baile? Tudo menino. O que é que você fizer, tá tudo certo. E vai tocando com as músicas fáceis, tal. E era tocando. o teclado que você tava mesmo? Nossa, mãe, era um teclado que eles arrumavam lá, era um órgão, mas era muito ruim, né? O Brasil era muito ruim nessa época, né? Não tinha muito teclado assim, não. O piano Fender, que era o melhor da época, né? Era 40 quilos, ninguém carregava isso. Então, aliás, o segundo conjunto de baile que eu toquei tinha um piano Fender. Lá em casa tinha um piano, eu também cresci com piano, papai era pianista, mas era um Fitzgerald. É Fitzgerald? Não, sabe qual Fitzgerald. que é? Fitzgerald, é esse. Lindo e maravilhoso. É a mesma fábrica do meu. É mesmo? É. Na época em São Paulo, tinha lojas vendendo piano. E cada piano que eles compravam da mesma fábrica, eles colocavam o nome da loja. Então, Fritz Dober, Essenfelder, Meister, era tudo a mesma coisa. Que Piano sensacional. Brasil, uma fábrica que chamava Pianofatura Paulista. Essa fábrica, o piano lá de casa foi fabricado em 69. Não, 59. Essa fábrica, em 59, 60 e 61, eles contrataram um alemão para a linha de produção do piano. Que sensacional. Depois acharam que estava muito caro, ele mandou o cara embora e continuaram fabricando. Aí os pianos caíram de qualidade. Então, esse lá de casa, lá da casa da minha mãe, é de 59 ou de 60, não sei. Então, a qualidade mil vezes maior. Muito boa. Muito boa. Nossa, mas você só foi entender disso também Depois, muito tempo depois. Aninha, tocava assim, sabe? A gente ia pra praia, tocava violão, aí fazia serenata. Tudo aprendendo assim, sabe? Você ouvia uma música assim, você tentava fazer. Mas você tentava tocar o violão também? Também, mesma coisa. Eu e meu irmão. Fazia serenata lá em Nova Almeida, ficava de madrugada inteira lá tocando violão. Né? O violão era até mais fácil de tocar, porque o piano você não tem em todos os lugares. O violão você carrega ele para todo lado, né? Eu até cheguei a tocar assim, um violão, fazia festinhas e tal, né? Fazia animação de festinha com os amigos e tal. Minha turma, que hoje é tudo... É porque o popular é aquele que toca o violão, aquele, não é? Exatamente. E a turma? A turma toda hoje cantava, tudo por causa da minha época que eu tocava violão. Mas aí eu mudei para São Paulo, primeiramente. Teve uma época na minha vida, eu devia ter uns 19, 21 anos, eu morava na casa da minha mãe. E tinha um adendo, assim, tipo um barracão no fundo que eu morava. Teve um dia que minha mãe entrou 10 horas da manhã, eu dormindo. Fui abrindo a janela. Falei, você tem que dar um jeito nessa vida, pelo amor de Deus, você não pode ficar dormindo até uma hora dessa e tal. Eu pensei, falei, eu vou para São Paulo. Eu tinha um piano, vendi o piano, fui para São Paulo para procurar uma escola de música. Que eu falei, eu sei o que eu estou querendo. Você estava com quantos anos? 21 anos. É 21. Eu ouvia Chick Corea, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi, o cara tocando piano, eu falei, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. O que era isso? É o jazz, harmonias e tal. Eu falei, vou procurar isso. Fui para São Paulo. Eu fui umas 20 escolas de música, sozinho. Pegava o metrô, ia para cá. Ninguém me pedia para tocar. Fui no clã lá do Zimbo Trio, não achava. Quando eu fui no Wilson Cury, que até já faleceu, estou velho demais. Era lá em Moema, no bairro Moema. Eu entrei e ele falou assim, toca por mim. Eu tocava tudo errado, mas eu tocava. Eu tinha comprado um livro do Chick Corea, estava tocando Chick Corea e tal. Acabei de tocar assim, ele falou assim, eu vou te dar aula. Aqui eu tenho 4 alunos, você vai ser o 5º. Aqui tem 90 alunos, mas eu tenho 5 alunos. Os outros professores aqui foram ex-alunos meus. Era um casarão, tinha piano para todo lado. Eu vou te dar aula. Ótimo. Aí eu comecei a E era particular ou você ganhou bolsa? Não, particular. Mas aí ele foi assim, você gosta de tocar? Eu falei, eu queria arrumar um piano bar, uma coisa assim, para ganhar um dinheirinho. Ele arrumou um hotel lá em São Paulo para me tocar. Primeira vez que eu toquei no piano de carro, assim, piano bar, né? E fui tocando e fui fazendo. Aí ele arrumou um conjunto de baile.
Tinha uma empresária. Gente, mas que sensacional você sentar logo ali no piano de cauda lá em São Paulo. Você sabe quem que foi o primeiro cara que tocou nesse piano? Quem? César Camargo Mariano. Você tá brincando. Isso já não existe mais, não. Hoje está sendo ele é invadido. Ele lá na 9 de julho. Aham. No começo ali da 9 de julho. Lá no centro. Centrão. Esse hotel só ia homem, né? Era Aham. coisa de comercial, né? O pessoal de empresários e tal. E o cara me pediu uma música assim. Eu falei, nossa senhora. Você toca, por exemplo, aquela... Time Goes By. Como é que é? Ele cantava um pedacinho, eu pegava. Primeiro dia saía mais ou menos, segundo dia mais ou menos, terceiro dia já pegava, quarto dia já estava ótimo. E já ia tocando, já aumentando o meu repertório. E ao mesmo tempo você continuava fazendo a aula lá. A aula do Wilson, segunda-feira. Aí ele me arrumou, eu falei, Clóvis, eu tenho uma aluna minha aqui que é pianista de piano bar. E o marido dela é empresário. Então precisa de um pianista. É lá em Registro. Então, eu vou fazer um baile lá amanhã. O cara te paga a passagem e o hotel para você ir lá conhecer. Se você gostar, eu falei, tá bom. Menino, eu cheguei lá. Registro. Nossa, que banda. A banda tem 13 músicos. 4 metais e tal. E achei encantado. Você já tinha a experiência da banda de baile? Falei, eu vou fazer. Aí fiquei. Porque ele queria tirar o tecladista da banda lá. Aham. Ele me chamou. Mas eu entrei e ficou o tecladista. Fiquei amigo de todo mundo. Aham. Aí ficou um teclado de cá e ficamos tocando 3 anos. Que Baile. sensacional! Interior de São Paulo. Então eu ficava, ó, pra você ver, eu morava em Iguape. Que era Mas era no interior lá no litoral ou não? Iguape. É litoral, como é que chama lá? Perto de Iguape. Guarujá. Ah, Iguape? Iguape, Ah. né? Vale do Ribeira. O conjunto era de lá, então eu morei lá. Fazia aula do Wilson, São Paulo, segunda-feira. Segunda-feira de noite eu pegava um ônibus, ia para Iguape. Terça-feira, de manhã, de tarde, de noite. Quarta, de manhã, de tarde, de noite. Quinta, de manhã, de tarde, de noite, eu dava aula. Na Escola do Estado, lá em Iguape. Quinta-feira, Você dava aula de música. eu dava aula de educação artística, né? Aham. Quando chegava quinta-feira, eu pegava um ônibus do conjunto e viajava para tocar. Sexta, sábado, às vezes domingo. Segunda-feira de manhã eu estava em São Paulo, esperava, pegava minha aula de tarde, voltava. E Fiquei viajava o estado todo ou o todo, Brasil todo? Não, só o Estado. Só o estado. Só o Estado. Conjunto de baile. Que sensacional, Foi uma sensacional. experiência danada nesse curso de baile. Aí isso aí eu voltei. Pois é, mas calma, muita calma nessa hora que a gente precisa de mais uma musiquinha agora. Não, senão a gente... A primeira você arrasou. Claro, né? A entrada da minha noiva foi essa música. Casamento. Cantor de Caíne, né? Aí o Ladson Nascimento cantor. O Neri tocou o violão. O cello, aí foi o Fijonelas. E o piano foi eu. Eu tinha o piano lá do altar. Na hora dela entrar, eu sentei no piano, tocando ela entrando. O tio dela, o pai dela já tinha falecido. Nossa, que você chorou? Menina, Ah. não, eu chorei mais no final. Não, chorou? Aí tem música. E ela, a hora que ela chegou, vem. Podia parar no B da música. Não posso parar, tem que esperar Você mandou ela ficar esperando? Meu Deus Ela do ficou- céu, como é que você conseguiu fazer isso? acredita? E ela ficou lá. esperando assim, aí parou, aí acabou a música. Você tá brincando comigo. Essa música aí chama Senine Claus, né? Do Dori. É de um disco que chama Ifeva. Gente, você é Menina. doido demais. Essa harmônica é do Toots Thielemans. Aham. Música maravilhosa. Meu Deus, gente, eu tô chocada com O casamento isso. foi maravilhoso. Onde que foi o casamento? Foi o casamento? Foi lá no Foi em Chiari. igreja? Chácara Chiari. Ah, ia lá na Pampulha? É. Aham, E o padre não era um padre, era um celebrante, né? aham. Nossa, ele fazia reunião com a gente lá no Diamond Mall. Aí só a gente chegava para ele, só, você não pode falar isso, esse negócio de aliança assim, não tem disso, não tem disso. E o assunto da homilia, tal, conversamos tudo. E coincidentemente, isso foi no domingo que a gente casou. Né? Depois eu já estava com a Soninha há uns 15 anos, né? Nós casamos. Um dia antes eu fui tocar Aham. como pianista num casamento, em outro lugar, lá em Nova Lima. Quem que estava celebrando? Quem? Ele. O padre? Ah, Ele. o celebrante. Ai. Celebrando. Quem era? Me chamava Kleber. Você devia ter chamado o Léo Lima. O Léo Lima também faz isso. Ah, é? É lógico. Eu não conhecia o Léo. O Léo, aqui de Santa Teresa, ele foi meu aluno aqui. Na minha Olha casa. isso, Tempão. gente. Ah, mas e aí? Aí você chegou lá e tava o celebrante lá. Ele levou um susto. Gente, Clóvis, casamento é amanhã, hein? Gente, mas aqui foi o dia mais lindo da sua vida? Foi um dos. A vida da gente.
é lindo quando a gente vai. Eu sou uma pessoa que vou. Eu sempre fui. Para fazer isso, eu vou e tento sempre fazer tudo do melhor possível. Mas você é do tipo da pessoa que você vive no presente, no passado ou no futuro? Eu vivo. sei que... Eu vivo. Então no é passado no eu presente. vivi, eu vivo, e pro futuro também. Eu não tenho essas preocupações, né? E a gente já falando da minha vida, né? Não tem como eu não enaltecer a vez quando eu parei de fumar. Você fumou quanto tempo? 30 anos, não tem. Parei tem 19 anos. E por que decidiu parar de fumar? Ah, menino, não sei. A melhor vitória da minha vida. Foi muito difícil para você? Não. Eu achei que seria mais difícil. Aham. Eu que moro na França, morei com Leri Faria, um artista aqui de Belo Horizonte, até faleceu tem uns 3 anos. Maravilhoso, compositor. Sabe aquele Natal que teve, Natal da Coca-Cola, que teve lá na praça, lá em cima? Teve, Que ano que foi? Ah, deve ter uns 8 anos, 7 anos. Ah, não, isso eu tava fora ainda. Ah, tá. Que foi um carnaval. O Leri, ele compôs as músicas no Natal. Cada uma mais linda que a outra. É mesmo? E a gente fazia. Era uma banda. Tinha o Papai Noel, cantava também, entendeu? Era uma coisa, assim, muito linda. Nós fizemos em Joinville esse show. Que lindo. Lindo demais. Então, o Leri, ele morava em Paris. Mas como é que foi essa coisa? Qual foi a influência dele de você parar de fumar? Pois é, eu morava com ele, morei com ele 2 anos e meio. Em Paris. Ele fumava, eu fumava. Aí uma vez, nós 2 paramos de fumar. Paramos de fumar 2 dias. Ah, que legal. Aí, no final de semana, eu ia viajar para tocar em Paris. Então, encontramos com a turma na saída de Paris, né? Num bar. Restaurante, né? Brasserie, né? Chegamos lá, tá, eu já peguei um cigarro. Puta, o Leri não tava, não. O Leri foi pro outro lado. Tava com outra banda. E tá, eu já comprei um maço. E pau, fomos tocar, voltamos. Cheguei Nossa, todo o derrotado. hábito, nossa. A hora que eu cheguei derrotado assim, ele falou assim, porra, eu voltei de fumar. Foi eu também. Falei, puta, nós não nos preparamos à altura. Falei, uma hora eu vou ter que parar isso. E a Soninha não fuma. E quando a gente morou aqui na Mianto, ela não falava. Mas via televisão, de vez em quando ela fala assim, querido, quem sabe se não abre a janela que tá atrás de você? Ai, é Um dia porque que ela o chegou lá em cheiro é casa- insuportável. Não, ela chegou lá em casa, vamos abrir essa janela aqui. Eu estava no estúdio, tocando, né? O cinzeiro estava desse tamanho assim, lotado de guimba. Falei, nossa, uma fumaceira. Nossa, Eu aquele nem vi. cheiro, aquela É. catinga Não, vamos horrorosa. limpar, vamos abrir essa janela. Aí eu cheguei e falei, Soninha, um dia que eu parar de fumar, você não comenta nada não, deixa eu ficar sozinho aqui. Aí ela trabalhava na Suíça, muitas vezes. Eu fui buscar ela no Confins. Eu fui, peguei, carro de carro. Já não fumei na viagem até pra cá. Todo dia de manhã, tomava café, nada. Depois de uma semana eu cheguei pra ela e falei assim, não é fácil não. Ela falou assim, imagina, deve ser fácil não. Só. Menina, parei. Sem drama. Eu fumava, só faltava. Mas olha lá o cigarro. olha lá o cigarrinho na mão. Mas Aí eu fumava. olha que coisa mais maluca, porque eu também fumei 21 anos. Mas só que eu já não suportava mais o cigarro. Eu não suportava mais o cigarro. Mas eu falava assim, eu vou parar de fumar, eu não quero mais fumar. Aí o Craig, meu ex, ele começava a fumar na minha frente, ele soprava fumaça na minha cara. Era uma coisa assim, insuportável. Eu voltava. Aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou Eu voltava, você parava, né? não, ele falou comigo, eu vou parar de fumar. Eu falei, pronto, eu tava fumando na hora, eu peguei, apaguei o cigarro e falei, acabou. Nós 2 vamos parar. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, só que eu consigo e você não, porque ele tinha que usar a psicologia infantil. Menino, nunca mais ele fumou dentro de casa, ele continuou fumando, mas escondido. Aí pronto, acabou. Eu nunca, depois de um mês, eu tentei Tem fumar. quanto tempo que você parou agora? Foi 2014, tem 8 anos. Eu fui tentar fumar depois de um mês. Nossa Senhora. Eu não tentei, não. Sabe o que eu pinto Eu nunca cigarro? vomitei tanto na minha vida. Sabe o que eu pinto cigarro? Sabe aquela... Quando a gente fuma depois do café, depois do show. O hábito. De manhã, Não é uma de merda. tarde, na noitada. Fuma sem querer. De noite jogando baralho sem verdade. querer. Cheiro... E na hora que a gente tá Bebendo, fuma ressaca. 2 maços ali, ó, tum, tum, tum. Tudo isso nós conhecemos. Quando eu parei de fumar, eu peguei essa página, fiz assim, ó, pif, virei a página. É que negócio do passar. Eu não vou lá mais, não, porque lá eu já vi. Eu já tenho essa sensação, porque o cigarro é uma sensação. Quando você vê uma pessoa fumando assim, eu falei, gente, eu era assim. Era aquela sensação de nada.
Eu associava pra tudo e não tem nada a ver. Hoje eu tomo cerveja, eu tomo café, não tem problema Eu nenhum. nem lembro. Nem lembro. Acabou. Varri. E eu parei dia 4/4/2004. 10 Nossa anos Senhora. Olha o que é isso, portal, dia de portal. Eu sou tilelê, eu gosto desses negócios. Eu parei dia 18 de maio de 2014. É engraçado como é que a gente fica com a data. Nossa, coisa que marcou, antes. A né? minha data é mais fácil que a sua. Nossa, mil 4 do vezes. 4 De 2004. 2004, pelo amor de Deus. Bom. Merece uma musiquinha. Vamos para uma musiquinha? Bom, Eu acho isso sensacional. A gente tem que ter uma força de vontade enorme. essa foi a vitória da minha vida. É. Nossa, menino, quando eu parei, eu era dona de pub. Eu tinha um pub na Inglaterra, imagina. Ai, que coisa mais linda. Ave Maria. Toma um joguinho. Como chama essa música? Como? Saudades do Brasil. Eu via muito quando eu morava na minha avó. Nossa. Qual jogo? Saudades do Brasil. Eu senti. Nossa, eu tô arrepiada. Porque a gente sente saudade demais, não é? É insuportável. Conte-me tudo, não me esconda E com nada. aquela fatalidade, né? Você não tem outro jeito. Não. Você não tem outro jeito. Ah, não tem jeito de voltar. Quando eu cheguei lá, fui em 88. Menina, primeira noite, Me conta detalhes. Como é que você Detalhe. decidiu ir? Eu Pois quero é. saber. Como é que Então, foi isso? fui para São Paulo, Aham. fiz o curso lá do Wilson, toquei no bar e tal. Voltei, aí fiquei 2 anos aqui. Aí que eu fiquei conhecendo as pessoas, do Gracinha Horta, que eu tocava muito com ela. Aí tinha um bar aqui perto da Santa Casa, que eu toquei 40 dias com a Gracinha, Aham. piano e voz. E todo dia vinha uma cantora para dar canja com a gente. Uma dessas, Quem é que fazia a produção? Você fazia a produção ou Não. ela ou o bar? não era o bar. Esse bar não existe naturalmente, né? Ah, não lembro mais. Era o dono do bar, Aham. que era belga. Era belga. Bom, eu fui, carnaval de 88, fui acampar com um amigo meu. Onde vocês foram? Serra do Tinha ela Cipó. Paredão, Ah. lá em Furnas, né? E fomos lá, choveu pra caramba. Na segunda-feira de carnaval, eu voltei. Quando eu cheguei em casa, em Betim, a minha irmã falou assim: tem um telefone aqui, negócio da França. Porque em janeiro eu já tinha feito passaporte. Eu estava com essa ideia mesmo de sair. Eu liguei para a menina, aqui, Bar da Saudade. Ela começou a falar assim: minha filha, você acha que eu vou falar esse assunto por telefone? Me dá seu telefone que eu vou ir agora. Isso era 11 horas da Me dá noite. seu endereço. É, Ah. não tinha Google não, hein? Não tinha celular não. Ah. Me deu, cheguei na casa dela meia-noite e pouco, ela estava Aqui em Belo Horizonte. em Bar da Saudade, saí lá de Betim. E ela começou a falar, porque minha irmã é cantora e mora lá na França, e o dono do bar lá de Marsella tá precisando de uma cantora e um pianista, Meu Deus. que vai tocar todo dia, é $70 por dia, e ele vai dar o lugar, apartamento para vocês morarem, e vai mandar passagem, vocês vão pagar a passagem lá tocando no cachê, vai batendo no cachê. Ah. Segunda-feira à noite. Tá bom. Segunda-feira. Cheguei terça-feira de manhã. Café lá da manhã, eu cheguei em casa. Tô indo pra Europa. Minha mãe falou: quando? Amanhã. Porque a gente tinha que ficar uma semana no Rio para esperar o cara mandar passagem e tal. Fica uma semana numa casa da irmã dela, da Raquel, que fechada há 4 anos. Eu sou um cara meio peão, sabe, Aninha? Mas tinha mofo pra cara. Eu não ligo, não. Menina, 4 anos fechado no Rio de Janeiro, aquela umidade. Meu Deus, a maresia, Terrível, aquela coisa. Terrível. Que Mas horror. eu não ligo. Ah. Ficamos, esperamos a passagem. No dia que ia embora. A garganta fechada de alergia, não? A menina não tem isso, não. Não tem nada. A Ângela, que é essa menina, Ah. que foi, vamos embora, Ângela, tá. Quarta-feira, a rodoviária ia encontrar, pra ir pro Rio, né? Aham. Menina, ela, com o filho de 3, uma filha de 6 e o irmão de 16, tudo junto. Tinha umas 10 malas. Você tá Só brincando? aqui na rodoviária foi roubado umas 7. Ah. Chegamos lá no Rio, Ai, meu chegamos Deus. na casa lá. Aham. Quando foi, no dia de ir embora, falei assim: Ângela, você vai pro Galeão, eu vou lá buscar o passaporte com o nosso visto e a gente se encontra lá. Foi uma inundação que teve no Rio. Eu saí com o teclado aqui, levei um DX7 que eu tinha, e minha mala aqui, a água no joelho, Meu Deus do céu, pegar que um bairro táxi. foi esse? lá no Grajaú. Ah. Pra achar um táxi para ir para o aeroporto. Pro aeroporto. Quando cheguei no aeroporto, ela falou: mas acho que eu não vou mais não. Por quê? Mentira. Por quê, Ângela? Porque só mandaram 2 passagens. Falei, claro, para mim e para o seu. Como é que você está indo para um país que você não conhece, levando uma criança? Você está doida? Aí eu comprei, eu não tinha mais economia, eu comprei 3 passagens de avião para os 2 meninos, para o irmão dela, para voltar para Belo Horizonte, e nós fomos eu com a Ângela.
Meu Deus do Paris. céu! Chegou em Paris, aí que eu vi que era francesa. Pô, tinha que fazer a correspondência. Eu nunca tinha feito isso. Pegamos correspondência, chegamos em Marselha. Quando chegamos em Marselha, o cara nunca tinha visto a gente. Nem a gente e ele. Meu Deus do céu! Quando chegou, minha bagagem não estava. Tava com a Parou. plaquinha, peraí, tava com a plaquinha te Não, esperando. Não. Né, já tava. Parou a bagagem, nem minha, nem dela, nem o teclado não estava. E o cara viu aqueles dois bocó lá, falou, só pode ser os brasileiros. Foi lá, estava na polícia. Estava na polícia. Meu Deus! O cara me disse. Sabe o que eu levei para lá? Ah, $1.000 que eu tinha economizado, 10 notas de 100, dentro de um plástico, no pé, dentro da meia. Contato com a pele. Aí o cara tira aqui, tira aqui, tira. A hora que viu, isso é aquela droga, né? A hora que ele viu que era dinheiro, eu falei, você traz dinheiro no pé. Bom, eu sei. Filha, eu saí do Brasil, É. lá do Rio de Janeiro. entramos, chegamos no bar lá. O bar que eu ia tocar. Nina, é um bar, Pia de Calda, lotado. Eu não falava nada de francês. E o cara, E o susto na hora que você chegou lá e viu que era uma outra língua, você ficou assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? alguma coisa ficou para trás aí, né? Eu vou aprender. Menina, e o cara tentando, você vai entendendo a linguagem do humano. O cara, eu não sei a sua língua, mas eu tô vendo o que você está querendo. No olho. Eu sei No olho, eu sei né? exatamente o Aí que você tava está querendo que eu falando. desse canja lá, mas eu fingi que não. E eu não sabia onde é que ficava. Eu ficava aqui, atrapalhava garçom, ia pra cá. Aí eu sentei numa mesa, o cara arrumou uma cadeira, sentei, bicho, eu não entendia nada que eles falavam. E eles estavam falando de Fórmula 1, do Ayrton Senna. Mas era uma frase, Ayrton Senna, eu não entendia nada. No outro dia marcaram o ensaio. Foram lá pegar. Né? Você sabe que é isso mesmo. É? Mas posso te contar uma coisa? Mesmo eu que morei, que eu estudei em escola americana aqui no Brasil, a hora que você vai pra fora, você fala, que língua é essa? O que é isso, É. gente? Você não entende nada. E até você entender o que é nome, o que não é, é assim mesmo. Exatamente. Aí É. marcaram o ensaio e essa Ângela, essa cantora, ela tinha umas 12 músicas de repertório. Então, a dela, eu passei a cifra para o baixista africano e o baterista brasileiro. Foi rápido. Mas eram 3 sets. Então, o segundo set e o terceiro set eu fazia com o negão lá, o negão baixista. Ele cantava pra Que caramba. fascinante. E mandava que você tocar. Ah. E fui tocar. Aí, com 15 dias, o dono ligou pra Raquel e falou, ó, gostei muito do pianista, mas sua irmã não canta não, pode vir. Aí ela foi em Paris, pegou um baterista que tocou até com o Elis Regina, Passarinho, pegou um baixista de São Paulo, o Josué. Menina, aí a Raquel tinha E o 3 cara meses. queria só brasileiro? Ele tinha que ser brasileiro. Música brasileira. Música brasileira. Aham. Aí ficamos, aí a Ângela voltou, eu fiquei lá, nesse bar, e eu não entendia. Ele descontava a grana assim, eu ia anotando. Como é que você fazia para poder comer? Como é que você fazia Não. isso? A gente cozinhava. Aí chegou a Raquel, todo mundo cozinhava, o baterista cozinhava, eu aprendi a cozinhar um pouquinho lá. A gente ficava no apartamento em cima, com 4 quartos. E embaixo a gente tocava, todo dia. Eu Aham. subia, descia, só isso. Sensacional. Então, meu francês foi 0, porque eu morava com o brasileiro. Claro. E tocava Trabalhava música com. brasileira. É. E eu falava com ele, com o dono do bar lá, falava, Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je reste ici? Até quando que eu vou ficar aqui? Ele falou, Clovis, até ce que tu veux, até quando você quiser. E eu não entendi assim. Depois que eu comecei a cair na real, eu vi que o visto que ele arrumou era de 30 dias. Então eu cheguei lá no finalzinho de fevereiro, finalzinho de março, já foi. Nós estamos falando aqui lá em maio, junho, eu estou fodido. O visto eu já não tenho mais. Você estava ilegal no país sem nem saber que Sim, estava ilegal. Tava legal. Aí eu fiquei sabendo. Ah. Conclusão, para recortar a história desse cara, chamava Jean-Marc. Ele abriu um restaurante lá na Guadalupe, lá no Caribe. E a mãe dele foi lá tomar conta. A mãe dele foi assassinada lá na Guadalupe. Sabe o que ele fez? Ah. Ele pegou um empregado dele, um cara que já lutou boxe, pegou a turma dele, pegou um barco lá em Marselha e atravessaram o oceano e bombearam uns 12 restaurantes lá. Jogaram bomba. E na hora de sair, eu fui despedir. Escuta a história. Meu Deus! O passarinho é doido pra caramba, esse baterista. Ah. Eu fui com o passarinho pra despedir do cara lá, né? Bicho, chegamos no apartamento do cara lá em Marselha, tava a mesa, assim, tipo desse tamanho aqui, até aqui, ó. Porrada de coisa, bomba, sei lá o que é. O passarinho pegou e pôs no bolso. Meu Doido Deus! demais, pra ver o que era, né? Chegou lá, ele abriu, bicho, isso aqui é bomba. Conclusão, ele foi lá e botou 12 restaurantes. Tacou o terror no negócio. Tacou. Aí mataram ele. Mataram ele? Meu Deus, ele nem chegou a voltar. Meu Deus, que bafão!
Aí, isso aí já é mês de julho, aí fechou o bar. Então eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Eu tô aqui em Marselha. Ele não tinha um sócio, ele não tinha ninguém. Então vamos embora para Paris. Aí o baterista que veio substituir o Passarinho, Nivaldo, ele é lá de São Paulo. Ele falou assim, eu tô na casa do Leri, aqui de Belo Horizonte, e o Leri viajou. O Leri morava na época com o Jorginho, que é um músico baiano. Os dois estão viajando, eu tô sozinho no apartamento lá. Então, o mês de setembro, dá para você ficar lá. Até você procurar um lugar para você morar em Paris. Ótimo. Me volta para me buscar na estação. E isso tinha quanto tempo você estava na França? 6 meses. 6 meses, meu Deus! Mas vamos embora. Para sair de Marselha, Ah, eu tinha um piano, minha mala, comprei um som. aham. Menina, eu sou polvo, né? Para carregar tudo. É. Ainda tinha o tripé do teclado. É. Eu só percebi a hora que eu chamei o táxi. Chamei o táxi, botei tudo dentro do táxi, vamos embora para a estação, lá em Marselha. O cara me deixou, bicho. Eu tirei tudo do carro. E agora, Você como é que fala, eu vou? Como é que eu vou pegar o carrinho lá na casa do chapéu? Como é que eu vou deixar esse troço aqui no passeio? Misericórdia. Gente, mas que troço mais mal feito. Como é que eu não pensei nisso? Não pensou na logística em Eu nada? comecei a observar. Vi um casal sentado num banquinho. Eles ficaram tão apavorados comigo. Eu cheguei falando em português com eles. Espera só um pouquinho que eu vou pegar o carrinho. Espera um pouquinho. Sai correndo. Apontei para minha bagagem e sai correndo. Eles ficaram olhando assim. Eu falei, daqui a pouco eu tô correndo aqui com o carrinho. Estava tudo lá. Fiquei, Marcelo. E quem falou que eu procurei? Não procurei. Não conheci o Leri, não. Estava tão bom assim. Você não chegou? Cheguei em Paris, fiquei lá na casa do Leri, mas não procurei outro lugar para ficar. Não procurou? Não procurei. Eu pensei que você não tinha procurado No o mesmo Leri. dia, no mesmo dia chegou o Leri e o Jorginho. Aí eu tive que ir para a sala. Uma noite na sala, o Jorginho, até amigo de Gilberto Gil. O Jorginho chegou assim, falou, Clóvis, é muito delicado isso, mas aqui nesse apartamento, se a gente não vem aqui para a sala, eu tenho que sair do meu quarto e ir para a rua. Você viu o tamanho da cozinha? Aí eu cheguei pro Jorge, não, Jorge, eu vou arrumar um lugar, pode deixar, já está engatilhado, eu vou ver agora de tarde. Fui arrumar um apartamento lá na Bastilha, me dividir com o cara, sabe? Cheguei lá para pegar minhas coisas, falei, Jorginho, arrumei, mas na verdade eu vou ficar aqui. Você é que vai. Não, mas eu não estou te entendendo. Eu falei, não, já arrumei um apartamento, mas eu tenho certeza que eu vou morar aqui, por isso que eu não procurei. Eu vou voltar para lá, mas vou... Isso era em outubro, né? Em dezembro, o Leri me chamou para ficar lá, porque o Jorginho saiu. Eu sabia que eu ia ficar era aqui. Como é que você sabia disso? Você sentiu? Espiritual. O Leri, aí fiz amizade com o Leri, tocamos muito os dele. Eu vou querer saber disso. Calma, vamos para uma musiquinha agora que eu quero saber como é que foi essa coisa de começar a tocar lá em Paris. Sensacional. Você é muito doido. É? Cheio de história, né? Nossa, mas que história fascinante que é essa? Dá para poder ver. Deixa eu ver. Giovannino, né? Porque essa gravação aí, nem eu conheço. A Márcia derrubou. Isso é maravilhosa. Isso aí é a sua vida total em Paris. A loucura. Esse dia tinha um LP dos meus pais, dele, do Giovannino, do Astor Piazzolla, né? Um dia eu trabalhei, aquela viagem que eu te falei, que eu fui para a Argentina com a Soninha, andando lá em São Telmo, assim, tinha uma loja, um CD, esse CD, que são 7 músicas, maravilhoso, gravado em 62, 63, maravilhoso. Aí nós ficamos viajando de carro, só com esse CD, só esse CD. Nossa! Eu sempre falo isso, né? Tem sempre uma trilha sonora que é assim, aquela coisa. Isso aí deve ter marcado. Toda vez que você escuta esse CD, você deve voltar nessa viagem na mesma hora. Na mesma hora, menina. Eu vim demais. Isso Nossa, foi uma viagem longe demais. Estamos de Foi. carro daqui para Gramado, Gramado para Montevidéu, Montevidéu, Buenos Aires, Assunção, Foz do Iguaçu, Londrina, Belo Horizonte. Londrina, Belo Horizonte. Gente, vocês são muito loucos. Melhor de tudo é a Soninha que te acompanha, né? Ela também é artista, né? Ah, é? Ai, eu adoro isso. Ceramista da pesada. Menino, muito boa. Mas eu também tenho essa coisa de asinha nas costas, rodinha no pé. Se me deixar, eu só fico na estrada. Isso é uma coisa, assim, impressionante. Mas, pelo amor de Deus, me conta como é que foi que conseguiu o primeiro emprego lá em Paris. Pois é. Então, escuta. Fiquei lá em Marselha tocando um quarteto, música brasileira. O Josué, que era o baixista que estava lá,
Morava em Paris já. Eu não conhecia Paris, não. Depois que eu fui que lá fechou, que eu fui conhecer Paris. Aham. Aí o José falou assim, tem um show aí de uma cantora que eu vou te botar na banda. Ela chama Betina. Tá bom. Fomos lá. Já tinha um primeiro um show. Fui tocar lá com a Betina. Que era uma banda de brasileiros também? Então, Ela é a brasileira. música, peraí, os artistas brasileiros estavam assim, tava aquela coisa... Tava demais lá na França. Hoje não acabou tudo. Hoje não tem mais nada disso. Mas Na época tinha naquela época eram altamente valorizados. 22 bares de música brasileira lá em Paris. Naquela época. Casa de show, tinha tudo. Por falar nisso, quando eu cheguei com o Leri, fiquei conhecendo o Leri, né? Voltei pra ficar com o Leri. Aí ligou uma cantora lá dela, chama Lualva Braz. Faleceu também. A Lualva me ligou, era cantora, assim, mais sucesso brasileira lá em Paris era ela. Lualva, tudo bem? Prazer. Você tá livre dia 26 de outubro? Eu tô livre todos os dias. Eu tô assim. Ela falou assim, anota na agenda aí que nós vamos fazer um show de piano e voz. Isso que ela me falou. Tá bom. E já tinha aquele burburinho, peraí, daquela que todo mundo sabia, os artistas que estavam lá. Não. Todo mundo sabia de todo mundo. Escuta a história. Você está cortando a história. Olha. Aqui. Ah. Me falou isso. 1 mês e meio, mais ou menos, antes. Eu não tinha o telefone dela. E naquela época não tinha celular, não, hein? É. Então, fui viver a minha vida. Um dia antes, Aninha, ela me ligou. Falou, pega o endereço aí. Foi um endereço de quê? Do teatro, nós vamos fazer o show. Falei, mas vai ter? Aí ela falou assim, vai. Falei, mas não vão ensaiar essas coisas? Não, essa é tudo relax, tudo brasileira, só cara. Peguei o endereço. Aninha, eu cheguei lá, era um piano de cauda, um teatro lotado, o camarim lotado, cheio dos viados maquiando ela, assim. Eu falei, gente, eu não falava francês, continuava não falando, né? Aí ela falou assim, ela entrou e falou assim, eu te chamo. Menina, ela foi falando um tanto de coisa que eu não estava entendendo. Eu, na minha cabeça, olha, das duas, ou ela acha que eu sou foda pra caralho, ou ela vai fazer, me jogar o tapete, me tirar minha perna do ar, né? Me dar um chute na canela, que aí eu saio daqui, né? Até miando. Eu morri de medo. Clovis, Clovis, ao piano. Eu sentei assim, ela chegou assim, no microfone. Si bemol, por favor. Eu dei o si bemol. Ela começou. Luminosa manhã, por que tanto azul? Pororê, tororó, pororê, rororó. Menina, eu fui acompanhando ela. Todas as músicas dela. Ela fala, tal música. Aí ela falou assim, vou tocar uma música minha. Sol. Pode tocar, pode cantar. Menina, depois disso, todo mundo me chamava. Chegou um cara de Belo Horizonte, chegou um brasileiro aí que toca tudo, pode chamar. Gente, mas que loucura que é essa, pelo amor de Deus? Essa foi demais. Aí foi pro show da Betina. Foi o segundo show. Eu não conheci ninguém. Gente, mas você toca pra caralho, então. Não sei não. Aí a Betina chegou pra mim. Foi chegando no estúdio de ensaio. Eu nunca tinha entrado no estúdio de ensaio. Montei o meu pianinho lá, né? Eu convidei a Rosinha de Valença para participar do show, mas ela não vai querer piano, não. Vai ficar só comigo. Falei, tá bom. A Rosinha chegou, pegou uma cadeira, chegou do lado do piano. Falei, eu chamo Rosinha, como é que você chama? A primeira música assim, me passou tudo. Aí a Betina ficou sem jeito, né? Aí eu toquei com a Rosinha também, né? E depois fiz vários shows com a Rosinha. Tocava demais com ela. Gente, mas presta muito bem atenção. De onde é que estava o Clóvis Aguiar nessa hora que ainda estava pensando que não tocava esse tanto? Pois é. Mas onde? Mas como? Isso não existe, pelo amor de Deus. Eu acho que é mais a coragem. A coragem que você tem que ter para as coisas, entendeu? Eu achei que eu tinha essa coragem. Deixa de ser louco, desvairado. Isso não é coragem, não. Isso é talento, um talento absurdo. Absurdo, porque você pode achar, não, eu tenho coragem de chegar e sentar lá no piano, sem nem conhecer a cantora, mas você acha que uma cantora dessa, que ela tinha um nome a zelar ali em Paris, ia pegar qualquer um para poder colocar no piano dela? Você tá maluco? Você tá maluco? E é por isso que eu tô perguntando, as pessoas, todo mundo, alguém já tinha falado de você lá. Ela não tinha... Quem é que falou para ela de você? Pois é, o piano... Então, lá em Paris, por exemplo, tinha música brasileira demais, mas não tinha piano. Se eu tocasse violão, eu ia dar canja pra caramba. Flauta, cavaquinho, podia carregar, percussão, pandeirinho, mas o piano não tinha. Então, até para a pessoa me chamar para as gigs, né? Demorou demais. O Mozart Terra, já faleceu também. Gente, cadê todo mundo? O que é isso? Daqui a pouco eu tenho que... Mozart era um pianista aqui de Lavras. Então, ele era o comandante lá de piano. Eu cheguei e falei, nós somos de Minas Gerais. O negócio é o seguinte, esse aqui é o mínimo. Se chamar por mim, você não vai, porque eu também não vou. Só tem nós dois. Então, tá.
Eu tive que esperar uma gig é um trabalho, que o Mozart não podia ir para mim entrar. Porque você estava como sub. Eu não conhecia ninguém me conhecia. Entendeu? Aí eu fiquei conhecendo, montei uma banda que chama Jazz Mineiro. O Rômulo, o Bebê, é aqui de Belo Horizonte, baixista. Toninho do Carmo é aqui, tocava com o Célio Balona. É daqui de Belo Horizonte. Conheci tudo lá. Aí nós montamos uma banda. De música brasileira. A maioria das composições minhas. E fomos tocar para todo quanto é lado. Pois é, Clóvis, mas é naquele negócio que eu queria conversar com você, voltando lá naquela banda de baile. Porque a banda de baile é aquela coisa que toca tudo. É uma das maiores escolas que pode ter para um músico, não é? Não tenha dúvida. Porque eu fico vendo todo mundo que toca em banda de baile, a pessoa toca muito, mas toca muito, tem que ser de um talento absurdo. Muitos estilos diferentes. Né? Exatamente. Não que uma pessoa que está ali só no rock, ou então uma que só tem, sabe, não tenha um talento absurdo, mas eu percebo isso. As pessoas que tocam em banda de baile são igual as pessoas, um cantor que vem de um coral. É uma disciplina, é uma variedade que te ensina muita coisa. Mas chegando lá, você ficou... Era só uma coisa de jazz, o que? Bossa nova? Bossa nova, brasileira, samba. E, menina, aí depois você conhece todo mundo, aí pronto. Você tinha várias vertentes. O Coati... E você nunca ficou preso a uma cantora específica? Não. Inclusive, a Betina, que eu te falei do Kiko Rosinha, logo depois desse show, ela arrumou um show, um bar pra gente fazer. Eu, um percussionista e ela. Perto da Bastilha, mas assim, num lugar bem separado, assim, bem residencial. Fui eu lá. Acabou de tocar. Ela morava lá, ela tinha carro, tudo. Acabou, 1h30 da manhã. Eu com meus 2 amplificadores, meu piano, o pé de piano, minha sacola de cabos, e ela saindo sozinha no carro. Falei, então tchau. Ela não te deu carona? Nada. Nossa, eu tô chocada. Aí o que eu tive que fazer? Eu pegava 2, andava meio quarteirão, voltava 2, de madrugada, Paris. 8 quarteirões, até chegar numa avenida que passava um táxi e pegar um táxi. Sabe quando é que foi encontrar com a Betina? Já tinha 6 anos que eu estava lá. Eu estava tocando na Córcega, com essa banda do Jazz Mineiro. A gente arrasava lá em Porto Vecchio. Era um bar com 120 mesas, tocava todo dia. Lotado. Fila. E ela tocava também, a Betina tocava em outros lugares lá. Ela viu a gente tocar. Aí ela chegou para mim e falou, Clóvis, você não quer montar um trio pra gente fazer, pra gente trabalhar? Porque eu tô muito desgostosa, eu tô querendo cantar, mas eu quero montar. Aí você falou com ela, você se lembra que em 1832 eu tive que levar... Querida, só dou importância a coisas importantes. Você não falou nada? Absolutamente, muito pelo contrário, eu montei um trio que ela ficou no céu. Quando eu vou vir embora, ela veio embora também. Ela de Vitória. Ela veio embora, desanimou. Eu falei, Clóvis, não consigo mais tocar com ninguém. Não sei conseguir. Aí ela veio, arrumou show aqui, em Belo Horizonte, arrumou show lá em Vitória, pra gente fazer, e depois nunca mais vi. Mas então... Gente, eu tô chocada com isso, pelo amor de Deus. Você ainda tem que aprender muito, que evolução espiritual. Gente, mas que importância que tem isso? Que importância. Às vezes, se você for analisar psicologicamente, ela pode estar distraída. Vários aspectos. Você vai logo no... foi sacanagem. Não, às vezes a pessoa está distraída. Eu só penso no bem. Eu só faço bem. Mas eu acho que as pessoas, elas têm que ter noção das coisas que elas fazem. Principalmente com a gente. Eu não deixo um negócio desse passar batido por nada na vida. Deixei. Nossa, mas nunca. A pessoa tem que saber. As pessoas não podem passar pela nossa vida igual um trator, não. Eu já fui muito disso, de achar assim, não, assim, sabe aquela coisa do, você tem que ser a pessoa maior, você tem que ser a pessoa... Só que acontece que isso as pessoas acostumam e você vira aquela coisa que a gente chama em inglês de doormat. Sabe? Aquele tapete que todo mundo pisa em cima querendo ou não, porque para poder entrar dentro de casa tem que passar por ele. Então todo mundo pisa. Menino, eu tomei uma dessas, mas nunca, jamais, em tempo algum, eu faço todo mundo aware. Com a Betina, que tá fazendo. Você vê, ela não vi importante. Depois a gente fizemos vários shows com ela. Pois Isso é muito doido. Nós merecemos uma musiquinha agora. Deixa eu ver. Calma, muita calma nessa hora. Eu quero saber da decisão de voltar pro Brasil. Porque essa decisão... Sabe? Quem é? César Camargo Mariano. E o Hélio Delmiro. Isso é César Camargo Mariano. Samambaia. O Hélio Delmiro participou do meu CD. Violão e piano aí.
essa música na live. Aliás, a live tá no YouTube, né? Clóvis Aguiar. Digita Clóvis Aguiar no YouTube, tem as minhas duas lives, live 1 e live 2. Talvez seja na 1 ou na 2. Que sensacional. Com trio, toquei de trio. Mas então, eu tava Eu quero lá, saber aquela decisão na hora Pois que você é. pegou e falou, vou voltar pro Brasil. eu tava bem assim, sabe? Mas é uma coisa engraçada. Meus pais, infelizmente já perdi os dois. Eu voltei em 94, né? Aham. Meu pai faleceu em 2005. Minha mãe há 3 anos atrás agora. Vai fazer agora. Mas eu queria curtir eles. Eles estiveram lá me fazendo uma visita em 91. Então fizemos uma viagem, alugamos um carro lá e fomos para a Europa, fora. Para começar, eu preciso de entender uma coisa. Como é que você fez com o seu negócio, seu visto? Pois é, não resolvi. Consegui não resolver. Artista visitante, fui até desanimar e vir embora. Mas isso não me influenciou a vir embora, não. Influenciou a vir embora o fato de meus pais estavam aqui, jamais. E eu ter que curtir eles, sabe? Uhum. Meu pai foi candidato a deputado. Foi candidato 2 vezes. E graças a Deus não ganhou nenhuma das duas. Graças a Deus. Ele foi candidato as 2 vezes. Aí na segunda eu vim para ajudar e tal. E vim embora, porque o tempo, menina, na época que eu morei lá, eu te falei, tinha 22 bares. Hoje, eu tive lá o ano passado, não tem mais nenhum. O meu amigo, o bebê que mora lá ainda, o Rômulo, ele fez na faculdade de turismo e mexe com turismo. O Josué, que eu baixei, até já comentei aqui, ele mexe com computação. O baterista da minha banda, que apareceu aqui, o Christophe, ele é até francês, não mexe mais com música. Não existe mais lugar. Não existe. Não existe mais da música brasileira ou Não. não existe mais a música, música ao brasileira. vivo? Da música brasileira. Talvez até da música ao vivo mesmo. Então, foi tudo, fechou, acabou tudo. Na minha época, menina, você pegava uma caixinha de fósforo, você, quanto que você quer? Eu já estou empregado. Isso é impressionante. Então, mas nessa Outra época que época. você voltou, já estava em Já declínio? estava começando. Ah. Já estava começando. Aí tinha dos seus pais, aí você decidiu chegar no Brasil. Eu aluguei um apartamento em Paris. Primeiro eu morei com o Leri, né? 2 anos e meio. Aí eu olhei e falei, não, porque estou precisando ficar Você só. arrumou uma parisiense, foi por isso que você aprendeu o francês? Não, o francês eu demorei demais. Não. Você sabe como é que eu aprendi francês? Morei sozinho 5 anos. Leri te abandonou lá. Não, eu morei no apartamento. Toca o telefone. Você começa a falar. Toda hora o cara fala, como é que é? Hã? Como é que é? Aí você vê que você está falando mal. Músico tem muita audição. Então, por exemplo, eu lembro uma das namoradas que eu arrumei lá, ela me ensinou a falar Gare du Lyon. Gare du Nord, por exemplo. Gare do Norte. Clovis, Gare du Nord. Esse du é foda. Du. Gare du Nord. Gare du Nord. E o E, tá lá no finalzinho. Gare du Nord. Pô, são horas. Gare, do norte, do norte. Não. Gare du Nord. Então você começa a assistir televisão. Pô, eu já fui confundido com o francês várias vezes, depois que eu aprendi. Que Às vezes no avião. sensacional. Eu peguei o avião vindo para o Brasil pela British Airways. E lá no Charles de Gaulle, o cara, o almirante lá, já começou a falar só inglês. A mulher que estava do meu lado, francesa, a senhora, incomodada. C'est pas possible, c'est à Paris, c'est pas police, ça, que é anglais, etc. Aí, o cara parou de falar. Daqui a pouco ele falou um negócio assim, aí eu perguntei para ela assim, qu'est-ce qu'il a dit? Ele falou, ele falou assim, ça c'est pas pour nous les français. Aí que ela viu que ela sabia que eu era brasileiro. Ela falou assim, excuse-moi, monsieur. Não, porque eu estava falando assim, bem. Que sensacional. Quando eu voltei em 94, eu raciocinava em francês e eu sonhava em francês. E às vezes em português, eu tinha que parar para ver que palavra que era. Hoje não. O Toninho do Carmo, esse que eu te falei. Hoje não. O que é isso? Você ainda fala correspondência? É escala, menino. Não, hoje eu não falo. Hoje eu penso. Hoje eu penso diretamente em português. Mas até hoje você dá umas aí, não dá não? Você está falando do voo, você fala, a gente foi lá na correspondência. Não é correspondência, não. É escala. O voo faz escala. Escala. Tá vendo? Correspondência. O francês, o vocabulário, né? Se eu te perguntar, se você já viveu lá fora, você sabe. Se eu pegar com você, em português, para você me colocar em palavras essa mesa e eu não estou aqui e eu vou visualizar exatamente. Olha a quantidade de detalhes.
de cara a forma da mesa. Eu tenho que demorar para a pessoa entender o que eu quero dizer com a forma dessa mesa. Isso aqui, o nome desse, o nome de mola e tal, e quantos tal, isso aqui, isso. Isso é falar a língua. É, Então você tem que ter esse vocabulário. é verdade. O que nós temos em português. É. Por que eu não consigo? A pessoa não consegue falar em português comigo e eu não entender? Ela não consegue. Aham. Qualquer coisa que ela falar, eu vou entender. É. Porque eu falo. Agora, uma outra língua, você chega lá na rua, lá para os caras falando, você não entende. Mas tem um tanto de coisa, olha que coisa mais engraçada. Eu formei em terapia holística lá em Londres. E como tem muita coisa que eu estudo em inglês, né? Tem um tanto de coisa que eu não sei falar em português. Porque eu nunca estudei. Tem um tanto de termos ali técnicos e tal, não sei o que eu não sei. Em português. É. Isso é muito doido. Doido. Vamos para uma musiquinha? Bom, Você é muito mais doido do que eu imaginava. Aí eu quero saber que na hora que você chegou. outro morreu. Crystal Silence. Nós ainda vamos ter que fazer um programa lá na mesa branca. Pianista é sempre mais sensível, né, não? Sim. Esse aí foi um dos que eu falei que o meu tio Luiz era responsável por eu fazer piano, mas esse também. Ah, Porque esse aí eu peguei na época do conservatório. Porque eu entrei no conservatório em 78, aham, aqui da Federal, e fiquei até 80. aham. 78, 2 anos. Depois eu mudei para Católica, fiz pedagogia. Que é isso? Que te Formei. fez largar, menino? Olha, a música clássica não era o que eu estava querendo. Aham. Eu tentei mudar para composição. A prova lá, é legal falar isso também. A prova do vestibular de 78 para Federal, para música. Aham. A minha prima, outra que morreu, pelo amor de Deus, Ana Maria, ela era cantora lírica, sabia música. Aí ela me ajudou. Eu fiz a inscrição, cheguei lá em casa, ó, fazia engenharia mecânica, eu fui técnico mecânico, formei no Cefet. Falei, eu vou mudar esse vestibular, meu, vou fazer música. Ele em casa. Minha mãe tá assim, ó, tá bem, tranquilamente, pode ir embora, pode fazer. Fui fazer. Inscrição, tinham 3 peças para tocar. Vestibular. Eu peguei tem uma de Beethoven, uma de Chopin e uma do Bach. Eu peguei a do Beethoven, a minha prima me ajudou a pegar. Chegou no vestibular. Aham. Prova prática. Menina, tinham 120 mulheres e eu, lá no conservatório. O Sérgio Maiani, aquele maestro, ele era o responsável da sala que eu fui. Separaram lá um tanto assim, cada uma para a sala e vai fazer as provas. Quando chegou na minha sala, não tinha nenhuma Ana, nenhuma Beatriz. O Clóvis era o primeiro. E o cara falou, vamos sortear a peça aqui. Vai escutando. Nossa, isso é bizarro, não tem Ana. Vamos sortear a peça aqui. Tá, sorteou, bar. Eu olhei assim, aí fudeu, né? Clóvis, pode tocar o bar. Eu levantei e falei assim, não, essa peça eu não estudei, não. Menina, os professores, inclusive o Sérgio Maiani, me olharam como se fosse as coisas, mas desprezível. Aí as meninas foram fazendo a prova e saindo. Quando todo mundo fez a prova, eles estavam juntando os papéis assim, e Sérgio Maiani chegou para mim e disse, só tem uma coisa que eu queria entender. Como é que uma pessoa faz inscrição para vestibular e não estuda? Falando bravo comigo. Falei, é muito simples. Eu fiz a inscrição muito depois, não dava tempo de estudar as 3, eu escolhi uma. Infelizmente, eu sorteou outra. Foi isso que aconteceu. Aí ele olhou e falou assim, você estudou qual? Eu falei, estudei a peça do Beethoven. Ele disse, ó, não tá valendo não, mas toca do Beethoven. E fui embora. Resultado, segundo lugar. Eu não falei para as meninas que eu não toquei o bar, não. Não falei. Nem comentei. Mas do jeito que você é, superdotado com piano, você, depois de escutar 200, 120 mulheres tocando na peça, você ia chegar e tocar Não, fácil. mas não dava, não. Bar não dá pra fazer. Aí, não dá para fazer isso, não. Tem que parar de estudar. Então, eu não estudei. Aí eu fiquei lá. 2 anos, mudei para composição, fiquei mais 1 ano, fui para Católica, fiz pedagogia, porque eu sempre dei aula. Aham. Para mim, dar aula melhor, né? Depois da Católica, formei, fui para São Paulo, fiquei lá 4 anos, voltei, fiquei um pouquinho aqui e fui para a França. Voltei em 94, aí que eu comecei a conhecer as pessoas, os músicos aqui de Belo Horizonte. Foi na volta, entendeu? Que aí pronto, eu fiquei conhecendo,
Vários. E como é que foi? Porque você acabou fazendo o seu nome lá fora, lá na França. É. E como é que você chegou aqui para poder falar? Olha quer que ver? coisa mais esquisita, porque já. Ó, Ah, você lembra do Aqui, ó? Ah, não é do seu tempo, né? É um bar que tem aqui. Tinha, né? ah. Aqui em Santa Teresa? Do Toninho Horta, do irmão dele, né? Aham. Do Paulinho. Tinha esse bar e eu comecei a tocar com a Rosinha, com a Gracinha Horta. E lá teve o Rudberger, que é um violinista, amigo do Toninho, americano, e precisava de um teclado. E eu não sei como é que ele chegou em mim, viu? Deve ter sido através da Rosinha. Então eu levei meu teclado lá para ensaiar e ele montou um teclado para ele. Além de violino, ele tocava teclado. Aham. Com 3 acordes, ele desmontou o dele. Falei, ó, agora vai ser. Nós fizemos um show aqui, fizemos no Rio de Janeiro, 2 shows no Rio, enfim, com ele. Aí eu fiquei conhecendo o Neném, Juarez Moreira, que estava nessa banda dele. Aham. Entendeu? Aí daí começa, uma coisa vai puxando a outra. Você toca uma coisa assim, o cara fala, vou chamar o Cláudio para fazer isso aqui. E vai fazendo, e você vai montando. E na época tinha um fervilhamento de gravações de CDs, na época. Nossa, eu gravei CD demais. Nossa, porque você voltou em 94. 94 tava Bombando, bombando. explodindo tudo. Tinha CD quase todo dia e gravava para cá e fazia Pois show é, pra lá e viajava pois pra é. cá. É. E onde que estavam as suas composições, o trabalho autoral nessa época? Pois é. Boa pergunta. Eu já tinha composto muita coisa lá em Paris. Eu tocava com o Jazz Mineiro. Tem umas 2 músicas dessa época que eu coloquei no minha publicidade. Eu comecei a compor. Sabe o que acontece? Eu compunha muito lá. Lá eu morava sozinho. Você ficava assim, tipo, um mês inteiro em casa. Fazia um show. Esse dinheiro de um show dava para você pagar telefone, comida, o mês inteiro. Aham. Então eu começava a estudar. Por exemplo, tem uma peça do Hermeto Pascoal, por exemplo. Chorinho para ele. Eu começava a estudar, eu estudava isso com o metrônomo, mais ou menos 7 horas por dia, dia inteiro, todo dia. Todo dia. Eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho assim, eu já entrevistei pianistas e já vi muitas entrevistas de pianistas falando que ficar uma semana sem tocar já faz uma diferença Eu tô enorme. falando que eu esqueci a música quando eu fui lá para a Argentina. Mas na velocidade dos dedos, desse tipo de coisa, eu Tudo, falava, gente, uma tudo. semana, não é possível que pode ser uma coisa assim. Ó, isso aqui, ó. Ó. Eu não tenho nem controle motor para isso, Aqui, gente. ó. Aqui, ó. Ah, lá. Cadê o barulhinho? Impossível. Olha lá. Só esse dedo. Você vai ver o barulho da minha lágrima descendo aqui na hora. Ai, vendo? nossa, que trem difícil! É difícil. Eu tenho que apertar muito os outros 3 para poder conseguir fazer isso. Aqui, ó. E você tá com ele esticado. Aqui, ó. Sacou? O fortalecimento dos dedos você precisa na hora do piano. Ah. Normal. E se você fica muito tempo sem fazer isso, você perde a musculatura. Aham. Você tocar. Ah. Você vai perdendo. Não pode perder. E existe essa coisa mesmo que se você não tem uma mão grande, alguma coisa assim, Não. você não. Menina, eu fui no show, a Rose. Rose Pidi. Era produtora aqui do Veredas, em Belo Horizonte. E ela tocou com o Hermeto Pascoal e era muito amigo do Hermeto. Um dia o Hermeto fazendo um show lá em Paris, lá no New Morning, ele me levou lá para me conhecer o Hermeto. Fomos no camarim. A hora que cumprimentamos, pum! Falei, não é possível. Pedimos a mão. Era Do mesmo igualzinha. tamanho. Falei, ó, nós enganamos todo mundo. Todo mundo pensa que tem que ter mão grande para tocar piano. É. Você toca, eu toco. Mas o Guilherme Gismonte tem uma mão desse tamanho. Ah. É. Tá. Mas Mas- e aí? Aí você tava com todas as musiquinhas, vamos voltar lá Pois lá é, que eu tô curiosa. eu sempre compus. Então, isso que eu queria te dizer. Quando você está com mais não é sofrimento a palavra certa, não. Você tem mais tempo. É uma coisa assim, bem interiorana, sabe? Interiorizada. Você compõe mais. Quando você está mais tranquilo, você compõe menos. Você vê Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano. Chega uma certa idade que já não vai compor muito mais, porque já não tem muito a achar. Ele achava lá, Aham. na juventude, né? Então você achava nesse mês que você estava sozinho dentro de casa. Ih, Que fiquei dava 5 saudade do anos. Brasil? Menina, eu cozinhava todo dia. Eu acordava 11 horas da manhã, morava sozinho. Tomava café meio-dia. Aham. 6 horas eu ia para a cozinha para fazer almoço. Só que eu não sabia cozinhar, então eu aprendi lá. Só que a minha mãe não tinha celular, não tinha internet. Então eu ligava para ela, começava a falar um negócio assim, eu já acabava meu cartão. Então eu lembrava que o arroz, por exemplo, tinha que botar uma água, mas eu não sabia quanto.
Nem o que tinha que fazer. Então ficava cada coisa, até que eu jogar fora. Eu fui aprendendo. Aham, Mas como era todo dia, aham. chegava no supermercado, assim, quando eu comecei a aprender a falar francês, demorou muito. Hein? Mas aprender desse jeito Quantos música. anos demorou? 3, 4 anos. 3, 4 anos. Pra você falar, não é pra você falar. Ah, tá. Não pra você bonjour. sobreviver, né? Não é bonjour, não. Falar. Ah, Conversar com a Aham. pessoa. Fala igual eu tô falando com você. é. É a mesma coisa. É difícil demais. Você vai ter que ir interiorizando. É verdade. É falar. É verdade. Você entende tudo. E o pior de tudo, tem uma época da língua que você entende o que a pessoa fala. Você não consegue repetir. Quando você foi a mesma coisa, sabe a hora que eu percebi que eu falava inglês? Foi um dia que alguém chegou perto de mim, eu trabalhava num bar, e o cara chegou e ele conversou comigo e eu conversei com ele. E ele continuou assim, olhando assim pra mim. Aí eu falei, meu Deus, eu falei inglês ou eu falei português? Aí eu já não sabia. Aí eu já, sabe, o negócio saiu tão naturalmente. Aí eu olhei pra ele e falei assim, que língua que eu falei com você? Aí ele falou assim, inglês. Aí ele falou, não, só tô pensando o que eu vou querer beber. Aí eu falei, olha que coisa mais maluca. Eu já não, sabe, o meu cérebro já não captava se eu tava, em qual língua que eu tava falando. É? Aí eu falei, aprendi a língua. Exatamente. Mesmo. Eu aprendi com tanta precisão. Se eu não vou falar francês, eu não vou comer. Aham. É simples assim, eu não vou morar. É. Eu não tenho outra opção. É. Arrumei um amigo Sobrevivência. lá, o cara. Como é que ele chamava? Ele fazia pianos bar. Ele Aham. selecionava nos hotéis. Ele era pianista também. Daniel Candiotti. E ele me conheceu tocando em algum lugar e me adotou praticamente. Então ele me ligava. Clovis, prends crayon. Pega o lápis. Eu pegava assim, ele falava o endereço e o cachê uma vez só. Eu não conhecia Paris e nem falava francês. Ah, E, você chegava. menina, eu anotava em português. Pegava o plano de Paris, ficava olhando assim, achava uns 8 endereços parecidos. No dia de manhã eu tinha carta orange, podia andar de metrô de graça o dia inteiro. Aham. E eu andava até chegar a um lugar que tinha piano. Falei, aqui. E o dinheiro, então, não entendia nunca. O cara falava assim, 400 francs, porque na época era franco francês. Né? Aham. 400 francs, 500 francs, 600 francs. Pô, parecia demais. É. Um é 400, 500, 600. É. 400 francs, 500 francs, 600 francs. 600 francs, 600 francs. Pô, parecia demais. No meio da frase. É. Então eu tocava. Primeiro, eu não dava intervalo, porque eu não sabia conversar para não dar intervalo. Então, eu tocava 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. O dinheiro que ele me pagava é o que ele quisesse, porque eu não sabia nada. Não é incrível? Isso é sensacional. Sensacional. Isso é sensacional. Mas essas músicas que você estava fazendo dentro desse apartamento, sozinho lá, você estava anotando todas? Você aprendeu Algumas eu escrevi, a anotar? aprendi a anotar aqui. Ah, Outro caso de negócio de escrever partitura, né? Um guitarrista francês, me convidou para abrir o Petit Journal de Montparnasse, que é uma das casas principais de jazz lá de Paris. aham. E é show dele. Aí tem uma foto aí. Tem. Tem uma foto. Petit Journal de Montparnasse. E ele me convidou para abrir o show, para tocar com ele e para me compor uma música. Petit Journal. É. Eu estou lá no piano. Para me tocar com ele. Bom, menina, compor. Em 2 minutos estava pronta a música. Pipi. E chegava no ensaio, não saía. Não saía, eu mostrava para eles. Não estava nada escrito. E demorando. Aí eu liguei pro Nenê baterista. Tocou com Elis Regina, Aham. né, gaúcho. Nenê era marido na época das Abelê. Liguei para ele, falei, Nenê, tem que me salvar. Vem cá aqui em casa que eu resolvo isso para você. Cheguei lá, ele tinha um teclado Ehring, 2 oitavas. Isso aqui. De brinquedo. Toca aí a música. Eu falei, isso é um 7. Ó. Ele escreveu. Menina, ele escreveu a partitura. Cheguei lá, de cara já saiu a música. Aí o Nenê falou assim, bicho, você tem que aprender a fazer isso aí que vai adiantar para mais. Realmente, vou aprender a fazer isso aqui. Olha, que facilidade. Cifrou, coloquei a melodia, chegou e a banda arrasou. Tocamos Petit Jornal lá, a música do pessoal. Que sensacional. A gente merece uma musiquinha agora. Só mais... Calma que eu ainda tenho alguns minutinhos com a sua pessoa, gente. E vocês não acreditam o que esse homem tá fazendo, não. Ele vem aqui dar entrevista pra mim, eu custo a conseguir esse rapaz aqui dentro do estúdio. Aí ele chega aqui e me dá só uns minutinhos da vida dele. É pra, sabe, a hora que eu arrumar um chicotinho, aí vocês vão entender o porquê. Porque numa hora dessa eu... Que violência. Eu sou brasileira.
Cabeça de peixe. Eu fiz pro neném. Por que cabeça? O neném gosta de Ezra Ferreira. E ele tocava comigo. E ele falou assim, eu adoro uma cabeça de peixe, eu faço uma sopa de noite. Aí eu fiz essa música para ele, chama Cabeça de Peixe. E ele tá tocando aí. Isso foi no meu CD, Cumplicidade. Quando que foi aquele dia que foi assim do Eureka, eu quero muito gravar as composições que eu coloquei no papel? 98, eu já estava aqui no Brasil, 4 anos. Aí eu conheci o Caxi Rajão. E o Caxi tinha um estúdio, chamava Nas Montanhas, fora de Belo Horizonte, né? Lá em Macacos. Aí eu gravei o CD dele, gravamos no estúdio aqui, fizemos alguns shows, fizemos show em São Paulo. E como ele tinha um estúdio, eu falei assim, Caxi, guarda os meus cachês, vai juntando aí para ver. É um determinado ponto, ele falou assim, você tem 13 períodos de 4 horas cada um. Acho que você dá para gravar um CD. Vai chamar Cumplicidade, porque não tem projeto, então não teve cachê para ninguém. Eu vou pagar o estúdio, já pago, né? E vou fazer CD. Com participação do Hélio Delmiro, que tocou agora mesmo aí. Ó, tudo na base da amizade. O Hélio não me cobrou. Nem para gravar, nem para tocar no show. Mas vai escutando a história. Bom, então vou gravar. Acabamos de gravar. Com 9 períodos, eu gravei tudo. As músicas todas. O meu primeiro CD. Chamava Cumplicidade. Quantas músicas? 12. Aham. O técnico, outro que morreu, Emir França. Menino, Para que de é falar isso? isso. O Emir era o técnico lá no Caxi. Quando acabamos de gravar, 9 períodos, faltava mais 4 ainda de crédito, né? Sabe quantos períodos eu gastei? 32. Então, o Caxi falou assim, esse restante aí, se a gente acerta, vai acertando, não tem problema não. O problema é faz o disco aí. Ficava eu e Emir, todo dia, 8 horas por dia, mixando o disco. Esse aí. Menina. Por que demorou tanto assim? Deixa eu tentar entender. É normal. É normal? É isso mesmo que leva? É isso mesmo. O dia que ficou pronto. Não, deixa eu tentar entender o porquê que leva tanto tempo assim, gente. Porque é muita coisa. Você vai lá e toca a música. Aí, na hora que você tá mixando, você faz o quê? Você coloca ela mais alta, mais baixa? Vou te explicar, pode? Pelo amor de Deus. Na bateria, tem uns 16 microfones. Você tem volume independente e a timbragem independente de cada um deles. Para começar. Você está na bateria. No sax, você tem 2 microfones aqui, mas você tem vários caminhos, entendeu? De mixagem. Engrossa aqui, pega um... Você vai mudando o som. Mistura um som com o outro. Às vezes você abaixa uma coisa para aumentar a outra. É complexo pra caramba. O dia que acabou, que é o Emir, ele era técnico de show, então ele pegava aqueles pedaços que trabalhava, né? E botava no meu CD lá para ver. Tá sobrando grave aqui. Tá. E foi consertando. O dia que ficou, pronto. Esse dia foi inesquecível. Ai, por quê? Por quê? Eu e ele só. Apagou a luz do estúdio. Seu filho. O disco dura 53 minutos. Pessoal, vamos ouvir seu filho aqui, ó. Play. 53 minutos, na ordem do disco, na ordem do CD, tudo apagado, nós ouvimos no estúdio. Do jeito que é o estúdio, do jeito que vai ser o CD. Nossa, que sensação. Na hora que acabou, eu tava chorando como menino e ele também. Porque, menina, foi difícil demais. Negócio... Eu nunca tinha imaginado a minha música tá sendo gravada assim, né? E bem gravada. O Hélio Delmiro, a estrela maior desse primeiro CD, tocou com Elis Regina, tocou com Milton Nascimento, o maior guitarrista da década de 70, 80, 90, foda. E ele estava sendo professor lá em Pedro Leopoldo, no festival de jazz que eles tinham lá. E eu estava fazendo um show, eu, Neném e Milton. E atrasou o começo do show, nós fomos lá para fora do teatro. Aí o Neném me apresentou o Hélio. Falei, esse aqui é o Clóvis e tal. Coincidentemente, foi o dia que nós gravamos a base dessa música que eu queria chamar ele, que chama A César, o que é de César. Aí eu cheguei para ele e falei, seu Hélio, prazer e tal. É até coincidência, cara. Eu queria te convidar para você participar do meu CD, de uma música, até a gente gravou hoje, se chama César, que é de César e tal. Ele virou para mim e falou assim, Clóvis, só tem um problema, eu não posso gravar no seu CD, porque eu só teria domingo para tocar. E tem 20 anos que eu não toco domingo. Aí ele falou isso comigo. Aí, mas ele viu lá o show que a gente fez, só de Clube da Esquina, das músicas, né? No final da noite, todo mundo vai para um sítio jantar. Todo o festival.
E na saída ele estava sentado numa mesa, eu fui lá para despedir dele, né? Aham. A hora que eu cheguei perto da mesa, ele levantou e falou assim, ó, vou tocar no seu disco. Não acredito! Aí eu falei assim, ó, mas só pode ser domingo, só pode o dia que quiser. Vou tocar no seu disco. Ótimo. Não falou em dinheiro, falou nada não. Fui pegar ele na casa do Alvimar, que é um amigo nosso guitarrista, onde ele estava hospedado, né? Ele chegou para mim e disse assim, Clóvis, e essa música? Ele falou, não, sua cara, você vai ver. Ele chegou lá no estúdio, a hora que ele viu a música, acabou de gravar, só arruma outra aí. Essa aí, eu vou tocar ela também. Tocou nas duas músicas. O Cachê abriu 2 garrafas de vinho, lá do estúdio, daí da casa, porque o Cachê morava na casa lá do estúdio. Tomamos vinho, foi divertido demais. Aí ele saiu para tocar no Café com Letras, o Hélio. Então veio com o Alvimar para tocar lá no Café com Letras. Eu passei até me chama Casa Verde, Casa Rio Verde, comprei uma Royal Salute em 2001, que custou R$306. Meu Deus. 2001, Royal Salute. Hoje deve estar mais de 1.000. Bom, deixei no carro. Fui lá ver o show. Acabou o show, chamei o Hélio. Falei, Hélio, despedido. Eu comprei um presentinho para você. O que é? Eu peguei, é um Royal Salute. Ele falou, não, dá para alguém aí, Clóvis? Eu te agradeço demais, mas eu parei de beber, tem 18 anos. Vai escutando. E o vinho, gente? Ele não... Vai escutando. Falei, mas nós tomamos vinho lá. Ele falou, Clóvis, vinho só tomo em ocasiões especiais. Se eu disse, foi uma delas. Dá isso para alguém aí. Não acredito. Vai escutando. 2 meses depois eu liguei para ele, morava em Brasília. Hélio, me dá seu endereço aí, porque não tinha celular na época, não. Me dá seu endereço aí que eu vou mandar o CD que ficou pronto aqui. Ele perguntou assim, tudo bem, pega aí, anota aí. Vai fazer show? Não? Eu falei, vou. Que dia que vai ser? Vai ser 17 de julho. Ele falou, pera, deixa eu pegar a agenda. Arruma um táxi lá de Ouro Preto, que eu vou estar em Ouro Preto, que eu vou aí tocar o show. Tá escutando. Arrumei a pousada que ele tava lá. Arrumei um táxi lá de Ouro Preto para trazer ele pro show. Na hora do show, todo mundo que participou do disco estava no show. Então tinha uns 14. Meu Deus, meu Deus. Foi no César Minas. Nossa, eu tô arrepiada. Menina, com 15 para as 9 assim, da noite, né? Eu tava lá dentro de 3 horas da tarde, passando som. Aí chegou uma menina, dentro do camarim, falou, quem que vai pagar o táxi? Eu falei, quem é você? Eu falei, eu sou fulano de tal, namorada do Hélio. E quem deu o Hélio? Eu falei, não estava lá em Ouro Preto, não? Eu mandei o táxi buscar a namorada dele. Porque ele me falou, Aí eu liguei para o Alvimar. Alvimar, e aí? Não, cara, ele está aqui no banho, pode ir? Eu falei, pode vir. A música dele era a quarta. Ele chegou pela entrada do teatro. Estava lotado, quase não deixaram ele entrar. Minha irmã que botou ele para dentro, que eu sabia que era o Hélio. Chegou lá, a hora que ele entrou no palco, foi lá me abraçar, né? Pegar a guitarra, e foi no meu ouvido, disse, na hora do meu solo, você olha para mim. Porque eu peguei as partituras para mim, não adiantou, ele não ouviu nada. Na hora de solar, arrasou. Acabou o show, né? Ele falou assim, agora, Clóvis, próximo, agora vai ter um cachezinho, né? Falei, claro! E foi só uma força para você chegar lá. Que coisa maravilhosa! Que história maravilhosa! Interessante. Nossa, você é foda demais. Cheio de coisa assim. Cheio. É a época do bairro que eu te falei de Iguape. Eu queria ir para Berkeley. Eu peguei um questionário em inglês. Eu não sabia falar inglês. E todo dia eu passava indo para o colégio, dar aula, né? E tinha um cara dando aula de inglês. Um dia eu parei lá. Conversei com ele. Falei, deixa aqui comigo e tal. Ele respondeu tudo. Ele mesmo, botou tudo lá na máquina, tal. Chegou, Clóvis, vou te dar umas aulas de graça, você pode passar aqui. Tá escutando. Aí eu passava lá, ele me dava aula, tal. Ele chegou para mim, ele chamava Jairo. O Clóvis, o cara era faixa preta, de judô, professor de física nuclear da USP. Meu Deus. Era da som, era tudo. Tinha 3 filhas. E falou, Clóvis, você sabe quem que eu sou, Clóvis? Estou te falando, você está cruzando comigo, eu nunca mais vou te ver. Nem você vai me ver. É uma força que eu estou dando um empurrãozinho para você chegar onde você quer. Eu tenho certeza. Sabe quem que eu sou, Clóvis? Eu sou aquele borracheiro que quando você vai lá nele, é um cara que não tem conhecimento, sabe nem escrever o nome dele, mas ele é que vai fazer essa viagem. Seu conhecimento não vai fazer essa viagem. Você vai precisar dele. Lugar sujo pra caramba, o cara vai lá, ele que vai fazer você seguir. Eu sou assim, eu já morei em todo lugar do Brasil. Ele chega, ele é espírita, além do mais, espírita. Meu Deus. Então ele fala assim, eu vou num lugar, a hora que o negócio tá legal, eu vou para outro lugar menor, porque é assim que eu vivo, eu gosto de ajudar tudo.
tudo. Se eu for no bar ali comprar cigarro, ele fumar, né? Se eu for ali, eu volto capengando, que tudo que tiver energia negativa, Vai pegar. eu trago para mim. Claro. Ele é um cara poderosíssimo. Você tem uma ideia. Médium. Você tem uma ideia. Eu fui para a Ninfo, da 8ª série, que eu dava aula lá, e eu tinha um baile em Registro, que é 100 quilômetros lá de Marcelo. Eu cheguei para ele e falei, ô Jair, como é que eu vou fazer? Tu tem o negócio do Paraninfo e eu tenho o baile para fazer. Ele pegou a chave do carro dele, que era uma Brasília. Eu falei, ó, acabei de encher o tanque. Vai, voltando, você enche o tanque e joga a chave pela janela. Ele nunca me viu dirigindo. Mal ele sabia que eu dirijo bem pra caramba. Vou emprestar o carro dele. Fala, tá aqui, toma aqui o carro. Vai lá. Aí eu fui lá no Paraninfo, fiz o discurso, tudo, peguei o carro, fui lá, fiz o baile. Voltei, encheu o tanque. Voltei a chave dele. Gente, eu tô chocada. Nunca mais vi, Aninha, nunca mais, porque ele falou comigo. Mas aí a gente tem que voltar lá naquele negócio que você falou logo no início, né? Você vive o presente. Você tá aqui, então as coisas chegam pra você o tempo inteiro. Você não tem essa coisa da depressão, da ansiedade, você não tem nada. Você tá ali, ó, você tá vivendo. Então o universo, tudo conspira a seu favor. Será que a gente tem mais uma musiquinha ou acabaram todas? Acabaram? Meu Deus do céu, tá vendo? Eu calculei mais ou menos bem, não calculei? Excelentemente não bem. Foi? Um papo muito gostoso, viu, querida? Você tem a arte de fazer as pessoas falarem. Eu quero muito que você volte, porque mas é muito, muito, muito mesmo. Eu só preciso de saber. E agora? Qual que é o projeto de agora de Clóvis? Agora? É. Voltando a fazer shows, né? Aham. Nessa pandemia, eu compus umas 40 músicas. Mas eu não sei se tem alguém gravando, se fazer CD não vai fazer mais, né? Eu não sei, eu gostaria de gravar, mas não sei o que eu vou fazer com essa gravação. Mas eu tenho vontade de gravar algumas músicas que eu compus. É, porque tem isso, né? Porque a sua música, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? A sua música não é todo mundo que vai escutar, não é qualquer rádio que vai tocar, não é uma coisa mais elitista. E aí infelizmente, pro nosso país, não né? te dá uma frustração, não? Demais. Como músico deve ser uma coisa assim, porque eu me sinto frustrada por causa disso, porque na hora que eu escuto uma música assim, eu falo, como que isso não tá tocando em tudo quanto é rádio? É um absurdo. Meu Deus do céu, eu tenho que te agradecer demais. Última perguntinha. Diga-me. Ilha deserta para sempre deserta. Clóvis está lá. Não pode levar Soninha, não pode levar ninguém, mas estará tocando uma musiquinha para sempre, somente uma musiquinha. Qual será? Teria que ser música minha, né? Pode ser qualquer uma. Você pode escolher. Posso? Claro que pode. A Valsa do Coração, essa que eu fiz pra Soninha, tá nesse CD Fio Contor. E onde que as pessoas conseguem escutar isso tudo? Tudo no Spotify. Tudo no Spotify. No Spotify estão os meus 2 CDs. Aham. E no YouTube, Clóvis Aguiar, tem várias lives que eu fiz nessa época da pandemia, né? Eu fiz as 2 lives eu fiz com o Enéas Xavier, de baixo, e o Léo Pires, de bateria. Sensacional. Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço, querida. Foi um prazer. Por favor, volte quando sempre. Você quiser, quando você quiser. Todo um grande abraço a todos, né? E fiquem com Deus. E fica com juízo também, viu? Sempre tive. Ah, Você sei. viu? Tá lá em Paris para não perder. Meus amores, infelizmente chegamos aqui ao fim de mais uma. Mas olha, a culpa não foi minha, não. Eu vou contar o que aconteceu. Ele chegou aqui com hora marcada. Ele é um safadinho. Tá me entendendo? Mas preocupa não que eu trago ele aqui de volta pra gente, viu? Até lá, gente. Semana que vem, deixa eu contar para vocês, nós estaremos aqui com mais um convidado muito especial, porque aqui você já sabe, minha boca não passa nem na porta. E até lá eu sempre peço, gente, por favor, juízo. Um beijo e fica com Deus. Tchau.